Olá, eu sou o Hermelindo Della Libera Júnior, de São Paulo, membro da Comissão Científica da SOBED. Estamos aqui na quarta edição do podcast, uma alegria de novo. Hoje eu estou com um convidado muitíssimo especial aqui, Dr. Tommaso Franzini, de São Paulo. Tommaso é professor na Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, do Hospital das Clínicas, também responsável pelo serviço de endoscopia do DASA, e um grande especialista num assunto que nós vamos discutir hoje, que é muito importante, que é a colangioscopia, tá? E o assunto de hoje, então, é a colangioscopia nos dias atuais. Olá, Tommaso, tudo bem? Oi, Hermelino, olá a Tudo bem? todos. Obrigado pelo convite, Comissão Científica, pelo Maravilha. seu convite. Prazer estar aqui com vocês, Prazer é nosso. falando de um assunto que eu gosto bastante, que eu tenho trabalhado bastante, que é a colangioscopia, ou, se a gente puder, também estender a colangiopancreatoscopia. Perfeito, perfeito, perfeito. Tommaso, conta pra gente aí um pouquinho mais o que você tem, onde você trabalha em São Paulo, e para as pessoas conhecerem um pouco mais, e desde quando você tem trabalhado nessa área da via biliar, aí, que é a sua grande paixão, né? Exatamente. Não, eu trabalho em São Paulo, no HC, no Hospital 9 de Julho, hospitais da rede DASA, coordeno lá o serviço, e trabalho endoscopia, como todos nós, endoscopia do dia a dia, mas também muito focado em endoscopia de via biliar. E como você disse, é uma paixão, e nós temos feito aí a colangioscopia já há algum tempo e temos aprendido e temos a oportunidade de poder dividir um pouco com todos. Maravilha. Bom, Tommaso, você acho que é um dos pioneiros aí nessa área da colangioscopia aqui no Brasil, que é uma sub-área dentro da CPRE, né, que tem agregado muita coisa nesse campo, e já tem não só você tem muita experiência, mas como tem ensinado já muitos novos endoscopistas pelo Brasil afora. Então a ideia é que você nos conte aí como que é esse método, o que ele tem agregado e o que ele pode ajudar a todos nós endoscopistas que fazemos esse método, né? É verdade, Melina. É bom enfatizar que colangioscopia não é uma coisa recente, né? Colangioscopia já se fazia há muito tempo, utilizando broncoscópios, utilizando mesmos colangioscópios longos dedicados para isso, mas equipamentos muito frágeis, que se quebravam facilmente, e era difícil você estabelecer uma rotina, né? E a colangioscopia deu um passo realmente e entrou em cena quando houve o lançamento das plataformas de operador único, né? E a primeira plataforma de operador único que nós tivemos lançado em 2007 foi a plataforma do Spyglass. A partir daí, realmente, isso se difundiu amplamente mundialmente, tá? Estados Unidos e Europa. Obviamente que temos um delay até chegar no Brasil, então os primeiros equipamentos chegaram ao Brasil em 2013, foi quando nós começamos a desenvolver, então, os primeiros trabalhos e ter contato com a tecnologia. Bom, de lá para cá, muito mudou, né? E rapidamente, e isso é uma das coisas da inovação da tecnologia, o quanto ela tem velocidade, né? Então nós fazíamos inicialmente uma versão que chamava Spyglass Legacy. Era praticamente um catéter de entrega, né? Onde tinha dois canais, você passava uma fibra ótica muito fina, e no outro era seu canal acessório. Né? Então ele não era um mini colangioscópio, ele era um catéter de entrega. Depois isso evoluiu para os colangioscópios digitais. Então o primeiro que veio então foi o Spyglass DS, e esse Spyglass já era assim um mini colangioscópio, com câmera na ponta e tudo mais. Não havia mais o sistema de fibra que você passava por um canal, e isso daí evoluiu, assim como muito da ergonomia do equipamento. Né? A gente tem que lembrar que a veia biliar ou o ducto pancreático até, são vias muito finas, né, para você navegar no interior delas, conseguir fazer mobilização, up, down, right, left, navegar, entrar nos ductos, direito, esquerdo. Então, é muita tecnologia embarcada para que a gente consiga ter a resposta do equipamento. Né? A gente passa por dentro de um canal, de um duodenoscópio longo, o equipamento todo angulado lá dentro. Então, isso evoluiu muito e para o nosso bem, né? Facilitando cada vez mais as terapêuticas, as possibilidades de diagnóstico que a gente tem.
Certo. Quer dizer, hoje então nós estamos falando de um endoscópio, né, ultrafino, né, que corresponde a cerca de 10 French, 10 frentes. né? Isso 3,5 milímetros. 3,5 milímetros, veja que nós exato. passamos pelo canal de trabalho de um duodenoscópio, Exato. né, e que nós vamos acessar a via biliar. Perfeito. Não é isso? Para trabalhar, para diagnosticar e para fazer terapêutica. Essa foi a grande evolução. E que permite hoje a passagem de diferentes acessórios que não só permitem o diagnóstico, como permitem a terapêutica de diferentes situações de doenças, né? Então vamos lá, quais são hoje, do seu dia a dia, quais são as indicações que você encontra para mais frequentemente, ou que se encontra para a utilização da colangiopancreatoscopia? Bom, nós temos algumas indicações clássicas, tá? As mais comuns é a avaliação de estenoses indeterminadas da via biliar, tá? Também o tratamento endoscópico de cálculos difíceis, cálculos que nós falhamos ou não poderíamos tratar pelos métodos habituais, utilizando então a colangioscopia associada à litotripsia, né? Essa litotripsia sob visão direta, seja ela a laser ou eletrohidráulica. Essas são as duas grandes indicações. Maioria dos casos que a gente realiza é por uma dessas duas indicações. Essas são as duas principais no seu dia a dia. As duas principais. Temos outras, né? Sim, claro. Por exemplo, fio-guia, estenose complexa da via biliar, um paciente pós-transplante que o fio-guia não passa na canulação normal, você conseguir utilizar o colangioscópio para guiar o posicionamento do fio. Corpos estranhos que migraram para o interior da via biliar, uma prótese que subiu que você não consegue remover nos métodos habituais, então você utilizar o colangioscópio com uma alça, com um basket, ou mesmo com uma pinça para remover o corpo estranho, tá? Então são outras indicações possíveis, factíveis, mas muito menos frequentes. Uma indicação que tem ganhado cada vez também mais espaço e muito interessante pelo seu potencial impacto é a realização de avaliação de lesões neoplásicas no pré-operatório. Por exemplo, colangiocarcinoma e IPMN na pancreatoscopia. Tá. Isso, Hermelino, pode mudar muito a conduta cirúrgica. Por exemplo, se a gente faz uma pancreatoscopia e a gente identifica que o IPMN da via biliar ele é limitado somente à porção cefálica, esse paciente, em vez de fazer uma duodenopancreatectomia, ele pode fazer uma pancreatectomia corpo caudal somente, e isso muda muito a morbidade para o paciente. Né? Da mesma forma que num colangiocarcinoma, a gente pode fazer o diagnóstico e identificar se o colangiocarcinoma invade via biliar intrahepática direita ou esquerda, mudando então de uma hepatectomia, uma trissegmentectomia, ou se é um tumor extrahepático e ele pode preservar a via biliar intrahepática. Então essa é uma indicação muito grande e a gente pode ajudar cada vez mais os cirurgiões hepatobiliopancreáticos. E essas duas indicações, é muito interessante isso. A colangiopancreatoscopia, nessas duas indicações que você comentou, para delimitação da margem cirúrgica, quer seja no tumor de via biliar ou no tumor do pâncreas, ela colabora com a imagem da ressonância magnética. Ela é superior à imagem da ressonância magnética, muitas vezes? As informações que a gente consegue ter no exame endoluminal, por vezes, são superiores. São superiores, né? Veja só. O que eu acho que é interessante, toda vez que você vai fazer uma colangioscopia, é você avaliar muito bem todos os exames de imagem que o paciente tem, igual quando a gente faz na ecoendoscopia. É muito importante você avaliar, então, se o paciente tem uma ressonância, avalie muito bem essa ressonância, porque as informações somadas, né? Elas são complementares, né? E isso pode ser realmente te facilitar interpretações no momento da colangioscopia ou da pancreatoscopia. Nós estamos falando, então, de duas situações muito importantes para a gente poder realizar tecnicamente, né? Mas, você tinha dito que o catéter tem cerca de 10 French, vamos arredondar isso.
Mas a via biliar tem que ter quantos milímetros? No mínimo 3,5. 3,5. No mínimo 3,5 milímetros. Então, mas se você tiver, por exemplo, uma via biliar ou uma via pancreática na sua porção mais proximal, um pouquinho mais estreita, você tem algum artifício para poder passar esse catéter? Você pode dilatar, A gente pode dilatar utilizando um balão, normalmente um balão de via biliar de 4 milímetros ou até 6, você já tem espaço suficiente para conseguir navegar, para conseguir acessar a via biliar ou o ducto pancreático. Certo. É lógico que nesses casos é bem mais desafiador. Fazer pancreatoscopia é mais desafiador do que a colangioscopia, muitas vezes por causa do eixo do colo pancreático, para fazer a curva pode ser mais difícil, mas a dilatação pode sim ajudar no acesso. Certo. Ficando ainda no pâncreas, que é uma área bastante desafiadora, você usou esse termo, traz algum benefício ainda a colangioscopia para, por exemplo, pancreatite crônica e cálculos? Pancreatite crônica e tratamento de cálculos, a gente tem que pensar realmente se o paciente ele é sintomático, sim, né? O paciente sintomático e que a gente precise atuar, eu tenho sempre preferido, se possível, litotripsia extracorpórea. Sim. Mas quando não, e quando a gente tem indicação e fazer uma pancreatoscopia, o que é importante nessa situação é a gente lembrar que o cálculo pancreático ele é um cálculo muito mais duro que o cálculo biliar. E nesse momento você já deve talvez usar como artifício a utilização do laser como método de litotripsia, porque ele potencialmente pode ter uma resposta melhor para cálculos mais duros, tá? Então, acho que essa seria uma orientação importante nesse tipo de caso. Perfeito. Vamos passar agora, mudando um pouco de rota lá para a via biliar, né? Que é uma área que você gosta, né? Sim. Dos cálculos, que são desafiadores. Vamos pensar naquele paciente do cálculo difícil. Primeiro, o que é o cálculo difícil? O cálculo difícil, ou também a gente chama às vezes de cálculo complexo, ou de difícil tratamento endoscópico, né? Então, a primeira definição que vem é por tamanho. Então, seriam cálculos acima de 1,5 cm, tá? Outra definição são cálculos que têm uma desproporção grande com a via biliar distal, e aí nominalmente mais do que 3 milímetros. Ou seja, você pode ter um cálculo difícil de 9 milímetros se você tiver uma via biliar distal lá embaixo de 4 milímetros, né? Então não é sempre o tamanho, mas a desproporção com a via biliar é um fator muito importante. Sim. Outras situações que se enquadram nesse quadro de cálculos difíceis seriam os cálculos intrahepáticos, tá? Cálculos múltiplos em número superior ao menos a 10, cálculos proximais a estenoses, e, por exemplo, estenose da via biliar ou síndrome de Mirise, ou cálculos em pacientes que tenham derivação cirúrgica, algum tipo de cirurgia, e a mais comum que a gente tem hoje em dia, por exemplo, é a gastroplastia com Y de Roux. Perfeito. Então, nessas situações, eventualmente, quando o endoscopista tentou fazer o exame, vamos supor, pelas vias convencionais, ele dilatou, usou o artifício do basket, do balão, da dilatação, não conseguiu, geralmente ele deixou uma prótese, porque não foi suficiente para remover todos os cálculos, e aí ele chegou numa situação de indicar uma colangioscopia, porque a colangioscopia muitas vezes não está disponível naquele momento, ou porque ele não tem ou a expertise ou o material na hora disponível. Aí chegou o momento de fazer a colangioscopia, ou ela está disponível nesse segundo tempo. Vamos lá. Como devemos proceder, então, em termos desde o início? Devemos fazer antibiótico? Sim. Como é que você prepara esse paciente? Você vai utilizar litotripsia eletrohidráulica ou vai dar opção pela laser nessa possibilidade de cálculo difícil? Muito esse bem. Paciente. Eu acho que algumas questões são importantes, já do ponto de vista de preparo, de material e de sala, né? Então, você deve ter, o seu duodenoscópio deve ser um duodenoscópio terapêutico, ou seja, um canal de trabalho de pelo menos 4.2, tá? Você deve ter um monitor ou um equipamento, uma processadora que faça o picture-in-picture, porque é muito importante você ter a visão simultânea da colangioscopia e da imagem endoscópica, que muitas vezes quando a imagem está ficando muito boa na colangioscopia é porque você está perdendo a posição do duodenoscópio, então você tem que ter essa imagem simultânea para poder acompanhar.
Então, se você não tiver um Picture-in-Picture ou um monitor Picture-in-Picture, tenha 2 monitores, tá? O seu paciente, eu sempre faço o CPRE em posição ventral oblíqua esquerda, né? Mas ela é ainda mais importante em colangioscopia, principalmente quando a gente trabalha na via biliar mais distal, por causa da estabilidade do colangioscópio, tá? Então, pacientes em DDH, a gente perde a estabilidade do colangioscópio na via biliar distal. Uhum. Sempre fazer antibiótico profilaxia, nós usamos de rotina ceftriaxona e metronidazol, tá? E a gente faz porque tem estudos que mostram que com um evento adverso, que quando não se faz, você aumenta a incidência de colangite, então sempre fazer a antibiótico profilaxia. Esses pacientes estão sendo irrigados com água, né? Lembrar os outros. Exatamente. A gente irriga com solução salina. Com solução salina. Com Desliga, de preferência, desliga a insuflação. Exato, porque são múltiplas coisas que você precisa começar a comandar ao mesmo tempo, né? Então você comanda o duodenoscópio, lembrando que o duodenoscópio tem o elevador, que é um canal a mais, né? Então agora você vai ter um outro endoscópio, que é o colangioscópio dentro do duodenoscópio, então você tem 2 duodenoscópios para comandar de forma simultânea, e a irrigação é a insuflação do colangioscópio, né? Então a gente utiliza a irrigação. Eu gosto de utilizar bomba de irrigação e não somente na seringa com o auxiliar, porque é a mesma coisa de você precisar pedir para alguém insuflar para você na endoscopia, né? Então, na bomba você tem o controle, você irriga quando necessário, quando você quer, na hora que você quer, da forma que você quer. E a forma que eu gosto de irrigar e que eu acho que é mais adequado para evitar aumento da pressão na árvore biliar é com a bomba de irrigação no low, no baixo fluxo, e utilizando pequenas pedaladas e não fluxo contínuo. Para não dar pressão, né? Não dá pressão. Quando você já fez a papilotomia e essa solução salina que você está irrigando, colocando lá dentro, pode drenar, descer de uma forma melhor, você fica mais tranquilo. Perfeito. Mas no início é melhor fazer assim. Certo. E aí você introduziu o seu catéter, o seu aparelho, a sua fibra de colangioscopia, identificou o cálculo. Né? Para cálculo, você tem preferido trabalhar com litripsia eletrohidráulica ou laser? Ou depende do que você tem à mão? O que você acha que é melhor? Olha só, quando a gente começou a fazer os primeiros casos em 2013, o que a gente tinha disponível era a eletrohidráulica, tá? E a gente começou utilizando a eletrohidráulica. Depois nós passamos por um momento que o que nós tínhamos disponível era o laser. Maravilha. E nós utilizamos o laser. Hoje, novamente, o que está mais disponível é a eletrohidráulica, pela facilidade, porque a maioria dos locais não tem a processadora do colangioscópio. Então, as empresas que vendem esse tipo de equipamento de colangioscópio, elas levam a processadora no dia para você poder realizar o procedimento. Dessa mesma forma, elas têm o gerador de energia eletrohidráulica que eles também levam. Facilita muito a logística para a gente. Então, nós utilizamos a eletrohidráulica, a fibra eletrohidráulica, que ela é uma fibra que dispara uma energia na ponta, criando, então, um disparo elétrico, e com a solução salina em volta, cria-se uma onda, e essa onda bate no cálculo. É a famosa água mole em pedra dura, né, menino? Então a gente vai fragmentando dessa forma, com a pontinha da fibra muito próximo do cálculo, e muito próximo é 1 a 2 milímetros, e quando a gente está dentro da via biliar, é fácil, fica 1, 2 milímetros, é fácil falar, mas ficar realmente, às vezes, é difícil. Então, você pode até tocar o cálculo, não há problema, o que não pode é ficar mais longe do que 2 milímetros, porque senão não vai ter sucesso. Aquelas ondas que você vai disparar não vão ter sucesso, né? E você precisa saber gerenciar sua fibra. Certo. Qual a taxa de sucesso na fragmentação dos cálculos? Hoje, acima de 90%. É excelente. Hoje é excelente, acima de 90%. Se você pensar que de todos os casos de coledocolitíase, 90% a gente resolve somente com papilotomia e varredura com balão ou basquete. Então, nós temos 10% que a gente chama de descomplexos. Desses, a gente vai poder, então, fazer ou utilização de dilatação com balão, da papila, ou litotripsia mecânica, ou a colangioscopia. E desses casos que vão para a colangioscopia, a gente consegue resolver, então, mais 90% deles. Sobra quase nada para
para cirurgia, vamos dizer, em última... Sobra muito pouco, realmente. Perfeito. Quer dizer, uma vez fragmentado o cálculo, o passo seguinte, então, é varrer essa via biliar com métodos habituais. Com métodos habituais. Maravilha. E eu acho que é importante a gente salientar a gestão da sua fibra de litotripsia. Sim. Tá? Porque você pode setar ela como na energia, na potência baixa, média ou alta. E você tem o número de pulsos que você vai disparar a cada vez que você pisar no pedal. Normalmente essa fibra ela tem uma vida útil de 1.200 a 1.500 pulsos. Então se você coloca muitos pulsos, rapidamente a vida útil dela vai terminar. Então, de início, você começa com baixos pulsos, de 3 a 5, e na energia, na potência baixa. Sim. E você começa a ver qual que é a resposta do cálculo. Se ele estiver respondendo bem à fragmentação, você segue assim. Se estiver tendo pouca resposta, aumenta a potência, né? Se o cálculo estiver bem preso, bem encravado, pode aumentar o número de pulsos também. Porque se ele não estiver bem preso, na hora que você disparar, o cálculo normalmente faz um movimento de recuar. E daí os pulsos subsequentes eles acabam se perdendo e não entrando na distância adequada. Complicações que você já teve, as mais frequentes. As mais frequentes... Que podem ter, né? Que podem ter com esse procedimento. A mais frequente é a colangite, realmente, então por isso que a gente faz antibiótico profilaxia e tem que ter certeza de uma boa drenagem após, então assim, não clareou totalmente a via biliar, ainda ficou cálculo remanescente, drenar a via biliar, deixar a prótese, né? E outra complicação que pode ocorrer é perfuração pela ponta da fibra que você está fazendo litotripsia. Então, por isso que há necessidade de fazer de uma forma bastante regrada, sempre sob visão direta. Então, na hora que você faz a litotripsia, começa a fragmentar, começa a ver um pouco de poeira, barro na lente, lava, limpa, tem a visão clara para você proceder novamente com os próximos tiros. É um procedimento de paciência, né? Bastante. Tomás, tem que ter calma. Bastante. Não adianta correr. Não adianta correr. Eu estava fazendo um caso ao vivo pela Sobed, junto com o Bruno Martins, e o Bruno falou para mim, ele estava me auxiliando e falou, nossa, você tem bastante paciência, você faz yoga? Eu falei, não, a gente tem que ter paciência para esses casos mesmo. Mas acho que realmente nesse sentido a colonoscopia mudou muito a evolução desses casos, né? Sem dúvida. Da mesma forma, você acha que mudou para as lesões indeterminadas, que foi outra indicação que você falou, mudando um pouco de assunto agora, né? Sobre as lesões indeterminadas, né? De tumores, provavelmente, né? De que maneira, então, ela auxilia nisso, né? Então, esse paciente já fez métodos de imagem, já fez mesmo uma colangiografia endoscópica, e aí nós já lançamos mão de um escovado, ele já fez, inclusive, eventualmente, uma ecoendoscopia, e na eco ele não tinha, por exemplo, uma massa que pudesse ser acessível a uma punção ecoguiada, mas ele tem uma estenose da via biliar, que nós chamamos de origem indeterminada. Aí você é chamado para fazer uma colangioscopia. É uma boa indicação, o que ela vai ajudar? Sem dúvida. É bom, você, no questionamento, você já definiu muito bem o que é uma estenose indeterminada, né? Então, lesão que não tem uma formação de massa, né? Com endoscopia não há um ponto adequado de punção, então é uma lesão endotelial da via biliar ali, provavelmente. Então, a imagem da colangioscopia vai te ajudar muito, porque, infelizmente, a gente sabe que a sensibilidade de diagnóstico com escovado ou mesmo biópsia somente por radioscopia é muito baixa, né? E nos melhores trabalhos, em centros com maior experiência e com tudo muito regulado, consegue chegar em números próximos de 50 e poucos %, mas mesmo assim é muito pouco sensível, né? A colangioscopia aumentou muito a sensibilidade disso, valores acima de 80% para diagnóstico, tá? Com colangioscopia, 80%. acima de 80%, e isso porque a gente tem a possibilidade de realizar as biópsias sob visão direta. Sim, nós ainda temos algumas dificuldades, a pinça
que consegue passar através do canal de biópsia ainda é muito pequeno, os fragmentos são pequenos, mas são fragmentos dirigidos, né? Então nós já sabemos hoje o que a gente deve procurar, o que tipo de alteração dentro da via biliar. É uma função dirigida, né? É uma biópsia dirigida. E mesmo o aspecto da imagem já é uma imagem que altamente suspeita, né, Tomás? É igual na endoscopia. Quando você faz a endoscopia, você vê uma lesão, o endoscopista já sabe e acerta pelo diagnóstico visual, na maioria dos casos, se aquilo é uma neoplasia ou não. Existe uma correlação da imagem colangioscópica do que você está vendo nessa lesão determinada com a imagem do patologista, a imagem citológica e histológica do patologista nessa lesão indeterminada? Existe até um trabalho muito interessante que ele compara o diagnóstico do endoscopista com o diagnóstico do patologista e com a peça cirúrgica após. E o diagnóstico do endoscopista é superior à biópsia. Então a biópsia, a colangioscopia com biópsia em torno de 80%, 80 e pouco por cento, o diagnóstico visual é acima de 90%. Né? Que interessante, né? Quer dizer, como a colangioscopia chegou a que ponto de definição, né? Exato. E a gente tem que procurar algumas áreas corretas para biopsiar. Então, são áreas onde a gente tem lesões nodulares, onde a gente tem alteração de vascularização, vasos tortuosos, dilatados. Essas áreas são as áreas de interesse, as áreas que a gente deve focar nossas biópsias. E sempre realizar no mínimo 4 biópsias, idealmente 6 biópsias. O número de biópsias aumenta muito a probabilidade da gente trazer material adequado para o patologista analisar. E outra coisa, liga para o patologista e fala, eu fiz biópsia de uma área suspeita, o fragmento é pequeno, mas ele é dirigido de uma área diretamente da via biliar que eu biopsiei olhando. Cobra o resultado. Entretanto, você acha que para as lesões suspeitas na via biliar distal, lá embaixo, perto da papila, existe dificuldade? Sim. Para a colangioscopia? É difícil trabalhar, é difícil fazer diagnóstico? Porque nós estamos falando, eu imagino, das lesões lá próximo do hilo. Sim. Mas e lá embaixo? Como é que funciona para a colangioscopia? A via biliar distal ela é mais difícil realmente da gente trabalhar por estabilidade, né? Na hora que você está puxando o colangioscópio para fora da via biliar, ele tende a escorregar ou ele tende a encostar na parede distal, na parede posterior da via biliar. Sim. Nesse momento, o que é importante é que você faça um movimento de introduzir o seu duodenoscópio mais distal para que você retifique o eixo e você consiga aos poucos ir trazendo o seu colangioscópio mais para a ponta da via biliar, mais distal na via biliar e manter o eixo centralizado para você poder fazer um bom diagnóstico e uma boa biópsia. É um pouco mais difícil, então, mas é possível a gente... É possível, é um pouco mais difícil, requer um pouco mais de experiência, mas isso é amplamente possível. Certo. Mais alguma situação clínica que você quer comentar especificamente da colangioscopia? Eu acho que é importante a evolução que a colangioscopia tem tido, né? Hoje, além dos colangioscópios que a gente usa através do nosso equipamento do duodenoscópio, nós temos os colangioscópios dedicados para procedimentos intraoperatórios ou por radiointervenção. Então, por muitas vezes você pode auxiliar o colega da radiointervenção, realizando a colangioscopia através de um dreno percutâneo, e é importante salientar, que precisa ter no mínimo 11 frentes o dreno percutâneo de acesso dele para que a gente consiga entrar com o colangioscópio. E na cirurgia, realizando procedimentos de colangioscopia intraoperatório, seja em cirurgia aberta ou cirurgia laparoscópica, né? Isso tem sido um campo interessante para que a gente possa auxiliar os cirurgiões, então, em casos de hepatolitíase, em casos de estenose, de anastomose biliar, onde ele vai reconfeccionar a estenose, a anastomose, e você pode entrar nos ductos biliares direito e esquerdo, remover os cálculos, garantindo com que esse paciente tenha a menor probabilidade de recidivar a doença após.
Maravilha. Acho que o avanço tem permitido a gente tratar muitas lesões que antes a gente provavelmente achava que não seriam mais passíveis de tratamento endoscópico, né? Sem Até dúvida. mesmo lesões iatrogênicas, né? Pós-cirúrgicas, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente está chegando num grau de amadurecimento, de um grau de maturidade da técnica cada vez maior. Nós montamos um grupo de estudos recente, um grupo, na verdade, de ações para conseguir ampliar a difusão e a chegada da tecnologia ao paciente. Então, nós estamos trabalhando em diversos pilares. Um deles é um pilar junto à ANS para tentativa de colocação da tecnologia no rol da ANS para ficar mais fácil a autorização. O outro é um pilar onde a gente fez um consenso de colangiopancreatoscopia. Convido aí para vocês que procurem depois o primeiro consenso brasileiro de colangiopancreatoscopia, ótimo. Que em breve vamos publicar. Ótimo. Uma última questão, Tomásio. Para os médicos jovens e mesmo os médicos que já estão aí com mais experiência fazendo colangiografia, mas que ainda não estão habilitados, vamos dizer assim, no procedimento de colangioscopia, o que você recomenda? Como é que a gente, na prática, como é que eu começo a fazer colangioscopia? Né? Eu não vou voltar a ser residente, né? O nosso colega pensa, mas eu quero começar a fazer colangioscopia. Eu já sou endoscopista, eu já faço colangio, porque eu tenho que ter expertise em CPRE, claro. Eu tenho essa expertise, né? O nosso colega está pensando, mas eu quero agregar essa ferramenta no meu rol. O que você recomenda para ele começar a fazer isso aí? Qual é o caminho? Perfeito. Excelente pergunta. Eu acho que isso era uma coisa que a gente precisava também ajudar a padronizar. Para difundir isso no nosso Brasil, né? Eu acho que isso é importante. E você disse algumas coisas que são fundamentais. Precisa ser endoscopista que faça via biliar bem, Sim, né? Porque a colangioscopia é um procedimento avançado de quem faz CPRE. Perfeito. Né? A gente tendo esses pré-requisitos, nós começamos agora a fazer um programa de treinamento regrado, onde você tem aulas básicas a respeito do procedimento necessárias, de você ter o conhecimento daquilo, e depois fazer um treinamento que inclui um hands-on em diversas estações específicas, seja em estação laparoscópica, seja em estação percutânea, em estação para litotripsia, em estação para navegação em via biliar, e depois assistir casos ao vivo junto com experts discutindo os casos, as dificuldades. Após essas fases, o ideal é que você realize uma colangioscopia em seu centro com um médico te fazendo a preceptoria, um médico habilitado que faça a colangioscopia, supervisionando, fazendo e idealmente um procedimento focado em estenose para técnicas e biópsias e um procedimento em litotripsia. Eu acredito que após isso a curva de aprendizado fica muito mais fácil. Dizer um número certo de quantas colangioskopias seriam, eu acho que é muito pessoal. Eu acho que tem colegas que com 7, 8 colangioskopias já desenvolveram uma habilidade muito boa, tem outras que precisam um pouco mais, mas eu acredito que talvez esse número próximo de 10 seja um número onde você desenvolveu uma boa habilidade, você está bastante confortável com o uso da tecnologia. Maravilha, olha aí, fica a informação para todo mundo que ouvir esse podcast, que esse é um caminho muito interessante, que acho que a SOBED pode ajudar a todos que a gente estimula, e é por isso essa é a ideia desses podcasts, que venham, participem, ouçam, se associem à SOBED, para que possam participar dos nossos cursos, dos nossos congressos, dos nossos hands-on, dos nossos cursos ao vivo, dos nossos simpósios, e que façam contato mesmo, né, com os nossos associados, com o Tomásio que está aí, que possam perguntar, mandar e-mail e que difundam, no nosso caso, que estamos discutindo aqui essa metodologia, porque nós precisamos levar essa metodologia e difundi-la não só para as grandes capitais. Existem cidades maiores pelo Brasil que têm condição e precisam fazer isso aí desde que tenham esse treinamento. Acho que isso é fundamental, né? Perfeito, concordo totalmente. Maravilha. Muito bom, Tomásio, excelente, muito obrigado. Então, espero que você tenha gostado aí desse bate-papo. Tenho certeza que
todo o nosso pessoal aí vai adorar e vai ser muito útil. Agradeço você o convite e a oportunidade. Maravilha, obrigado. Um abraço. Até logo, pessoal. Até o próximo.